O que é viver de boa? Viver de boa é viver bem, né? Se você vive mal, você não está vivendo de boa, você está vivendo de ruim, de maus. Então viver de boa é viver bem. Então a gente vai entender aqui como viver bem, né? Como viver de boa. Esse vídeo ele é uma continuação do vídeo que eu fiz anteriormente, Jogo do Poder. Então se você está assistindo pela primeira vez, eu recomendo você usar os links para assistir o vídeo anterior. Mas de qualquer forma, já dá para entender o que vai ser falado nesse vídeo por esse vídeo mesmo. Então, como viver bem? No vídeo anterior ficou claro que viver é conviver. É fundamental entender isso para viver bem. Viver é conviver e conviver é com o outro. A gente está em constante interação com o outro. Você está constantemente convivendo com o outro, se relacionando com o outro, interagindo com o outro. Isso é o seu viver. Então viver é conviver com o outro. Esse outro pode ser de naturezas diferentes. Pode ser um outro, uma coisa, um travesseiro, um sapato, a escova de dente, o sabonete, o shampoo, a torneira. Pode ser um bicho, um gato, um cachorro e pode ser um ser humano. A sua convivência é diferente quando a natureza do outro é diferente. Então tem convivências diferentes. A maneira como você interage com uma coisa, com o sapato, não é a mesma como você interage com o ser humano. Não deveria nunca ser, né? Às vezes a gente até esquece disso. Muito bem. Então, viver é conviver com o outro. Então, tanto viver como conviver é inevitável. Você está constantemente vivendo e seu viver é a constante interação entre você e o outro. Não há o que fazer, é inevitável. Aliás, você não precisa fazer nada. Seu viver é inevitável, não é opcional. Você está constantemente vivendo e viver é constantemente interagir com outros, também não é opcional. Viver é inevitável, conviver é inevitável. Então não precisa fazer nada para viver, é inevitável. Agora, pode-se viver bem ou pode-se viver mal. Pode-se viver de boas ou pode-se viver de ruins, né? O viver é inevitável, mas a qualidade do viver, aí sim, é opcional. Ela vai mudar de acordo com a forma como a gente convive. A forma como a gente convive vai determinar a qualidade da convivência. Então, como foi falado no vídeo anterior, jogo do poder. Quando a gente convive com o ser humano, mas a forma como a gente convive com esse ser humano é tratando ele como uma coisa, a convivência é ruim. Por quê? Porque ser humano não é coisa, tem sentimento, tem crenças, tem valores, tem emoções, tem desejos. E sapato não tem nada disso, né? Torneira não tem nada disso, a bicicleta não tem nada disso. Então a forma que convive com a bicicleta é diferente da forma que convive com o ser humano. E com o bicho também é diferente da bicicleta. Então já dá para perceber que a forma como você convive com os diferentes outros vai determinar a qualidade da convivência. Se você conviver com o ser humano, considerando o ser humano como ser humano, vai melhorar a convivência do que se você conviver com o ser humano acreditando que ele é uma coisa. Agora, para conviver com as coisas também tem uma forma. Então, em essência, tanto para conviver com uma coisa, ou com um animal, ou com um ser humano, tem um ingrediente, tem uma questão, tem um assunto que a gente precisa dominar, que a gente precisa entender. E é isso, essa coisa que determina se a gente vai viver de boa ou de ruim, se a gente vai viver bem ou mal. Quanto mais a gente tiver dessa coisa, melhor a gente convive com o outro.
Então, que coisa é essa? Que coisa é essa que quando eu tenho, eu convivo melhor? Então vamos começar pelas coisas, depois vamos para o animal, depois vamos para o ser humano, para entender exatamente que coisa é essa e fazer algumas distinções que tem nessas três categorias. Essa coisa é o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, melhor você lida com o outro. Conhecimento do quê? Do outro. Conhecimento da natureza do outro, do jeito que o outro funciona. Vamos olhar para quando a gente começa a entender isso, naturalmente a gente sabe disso e busca isso, esse entendimento do outro, da natureza do outro, do funcionamento do outro. Quando você é criança, logo você vai pôr a mão no fogo. O fogo é o outro. Aí quando você põe a mão no fogo, você está tendo uma experiência do outro, do fogo. O que o fogo faz? O fogo queima. Aí você adquire conhecimento sobre o fogo. A hora que você adquire conhecimento sobre o fogo, você não põe mais a mão no fogo. Então o que possibilitou você lidar melhor com o fogo? Aí você começa a usar o fogo para esquentar a água, para acender vela, enfim, as utilidades do fogo. Mas você não vai usar mais o fogo para botar a mão em cima e ficar queimando, que dói. Então o que fez com que você melhorasse o seu relacionamento com o fogo? O que faz com que a gente melhore o relacionamento com o fogo? O conhecimento, o entendimento do funcionamento do fogo. Fogo queima. A gente começou a entender como é a natureza do fogo, o que fogo faz. Parede é dura. Está entendendo o funcionamento do outro. Não serve para outra coisa senão para bloquear. Porta é para passar. Então já aprendeu. A porta, eu não uso a parede, eu uso a porta para atravessar. Funcionamento do outro, da porta. A porta abre, eu viro, a porta abre, eu atravesso. E assim vai, a gente vai instintivamente desde pequeno entendendo o funcionamento de todos os outros que a gente vai interagindo, todas as coisas. Uma forma mais específica, mais acadêmica, a gente leva isso a alto grau, que é a ciência. A ciência vai estudar o comportamento dos outros todos da natureza. O funcionamento dos elementos químicos todos, como é que funciona? Se juntar esses elementos com outro, o que vai dar? Aí vai fazer os medicamentos e tudo mais, vai fazer os produtos, até produto alimentício, tudo. Que açúcar, para que serve? E sal, e não sei o que. Então a ciência vai estudar lá na química todo o outro, as coisas químicas. Aí a física vai estudar o comportamento dos corpos. A bola roda, o pneu roda assim, aí a gasolina explode, aí faz a tração, há um empuxo, aí faz o carro. Conhecimento do outro. Aí vai estudar o conhecimento do outro, os vegetais também. Aí, biologia, né? Vai estudar lá o funcionamento das moléculas e não sei o que, todo o comportamento dos vegetais. Aí vai estudar o funcionamento dos organismos, tanto dos organismos vegetais como dos organismos animais e tal, para entender como é que funcionam os órgãos, conhecimento do outro. Tudo isso é produção de conhecimento. E toda essa produção de conhecimento, ela facilita o bem viver. Ela faz o indivíduo que tem o conhecimento viver de boas com esse outro, porque ele sabe como o outro funciona. Princípio básico, lógica básica é a do fogo. Você sabe como o fogo funciona, você tem conhecimento, você interage melhor com o fogo, você convive melhor com o fogo. Então a ciência, ela estuda o outro, em todos os aspectos da sua natureza, do seu funcionamento. Para quê? Para gerar bem viver, né? Para que você viva bem, você consiga, que nem falou no outro vídeo, interagir melhor com o outro, controlar o outro de uma forma positiva, que traga benefício, te faça viver bem. Então, a ciência é o estudo do comportamento, da natureza, do funcionamento do outro, visando o bem viver do usuário que vai usar esse outro, que vai interagir com esse outro. E a ciência é feita
através dos sentidos. Então, usa a visão, a audição, o tato, vai medindo, né? Vai medindo, vai observando, analisando o comportamento e entendendo o comportamento, a natureza e o funcionamento do outro. Então, conhecimento é o que faz a gente viver de boas com o outro. Agora, eu falei das coisas, e falei das plantas, e falei dos bichos. Agora, na nossa convivência, a maior parte do tempo, e aonde dá os maiores mal viveres, onde a gente vive mal, não é quando a gente está convivendo com coisa, nem com planta, nem com bicho. Em geral, a gente vive mal quando está convivendo com outro igual a nós, com outro ser humano. Quando está convivendo com outro ser humano, não consegue viver bem, não vive de boas. Entra na pilha, fica no estresse, arranja treta, que nem fala as gírias, né, do de boas. Vai entrar em conflito, não vai viver bem, vai ter, amplamente falando, vai ter guerra, vai ter briga, vai mentir, vai trapacear, vai roubar, vai fazer um monte de coisa um com o outro que não é viver de boas. Não vai ser uma boa convivência. Muito bem. Então, se o que se aplica para as coisas, para os vegetais e para os animais, funciona, ou seja, o conhecimento do outro vai trazer bem viver, deve se aplicar também para o caso da convivência entre dois seres humanos. O conhecimento também deve aplicar para o caso de dois seres humanos convivendo. Conhecimento deve trazer bem viver para a convivência entre dois ou mais ou um grupo de seres humanos. Conhecimento do outro ser humano. Sim, serve também, é isso mesmo. Quanto mais você tiver conhecimento do outro ser humano, mais bem viver vai ter nesse relacionamento. Só que aí surge um desafio, surge um empecilho, surge um diferencial. Para você conhecer o outro coisa, o outro vegetal e o outro até animal, você pode usar a ciência tradicional, que é a ciência que observa o outro através dos sentidos. Então você olha com o olhar, cheira, pega, usa os 5 sentidos para investigar e conhecer o outro. E entender o outro, a natureza do outro, o funcionamento do outro. Agora, se você usar os 5 sentidos para tentar entender e conhecer o outro ser humano, a única coisa que você vai conseguir conhecer é a carne e o osso do outro ser humano. Você vai cheirar o cabelo dele, pegar no braço e vai olhar o tamanho da pessoa. Só que você não vai conseguir com os 5 sentidos ver o que faz com que aquele outro ser seja humano igual a você. Porque os 5 sentidos não dão acesso ao que fazem aquela pessoa ser humano. Você não vê a humanidade com os olhos, você não cheira, você não pega. Não tem como colocar a humanidade do outro num microscópio, ou mesmo abrir o outro com bisturi e encontrar a humanidade do outro ser humano. Os 5 sentidos são incapazes de acessar a humanidade do outro. Logo, a ciência tradicional não serve para você conhecer o outro. Não tem como você ver o que faz o outro ser o que ele é, o outro ser humano. Não tem como você ver a humanidade do outro com os 5 sentidos. Para você
você ver a humanidade do outro, aliás, melhor dizendo, para você ver a humanidade, você tem que usar um sexto sentido, porque os 5 não dão conta. Não dão conta não servem para isso. Para você ver a humanidade do outro, você precisa usar o sexto sentido. Qual é o sexto sentido? É o consciente. Isso que você tem, que você chama de consciente, eu estou consciente disso, consciente daquilo, é o seu sexto sentido. Para que serve o consciente? Para ver a humanidade. Quando você diz, estou pensando isso, como é que você está vendo o seu pensamento? Você está vendo o pensamento com os 5 sentidos? Você está cheirando o pensamento? Sentindo o sabor do pensamento? Você está vendo o pensamento com o olhar? Não. Só que você sabe o que você está pensando. Como é que você sabe o que você está pensando? Porque você está vendo o seu pensamento com o consciente. Quando você está triste, como que você vê essa tristeza? Com o consciente. Quando você gosta de uma coisa, como é que você sabe? Quando você está alegre, como é que você sabe que você está alegre? Consciente. É o consciente que possibilita você conhecer a humanidade. Mas isso eu uso em mim. Eu sou consciente do que está acontecendo comigo. Eu não tenho como ser consciente do que está se passando na humanidade do outro. Perfeito. É isso mesmo. E isso é um dos ingredientes fundamentais para viver de boa. Para bem viver. Entender que é o consciente que possibilita ver a humanidade e que o consciente só é possível de ver a própria humanidade. Você não tem como ser consciente da humanidade do outro, do que está se passando na humanidade do outro. Você só tem como ser consciente do que está se passando na sua humanidade. Termo mais corriqueiro da gente falar, né? No que está acontecendo dentro de você. Dentro do outro você não sabe. Esse dentro é a humanidade. Ótimo, porque muitas vezes a gente acredita que a gente está consciente do que está acontecendo dentro do outro. Não tem como, é impossível. Mas a gente vive sobre a suposição de que sim. É um grande equívoco, gera muito mal viver. Impossibilita a gente viver de boa quando a gente esquece disso. Que a gente não tem como ter consciência do que está se passando na humanidade do outro, dentro do outro. Mas então eu não tenho como conhecer o outro. E se eu não tenho como conhecer, eu não vou conseguir viver bem com o outro. Aí tem 2 poréns. Você não tem como saber o que está se passando na humanidade do outro, mas sendo o outro um ser humano, você pode saber que ele está se passando alguma coisa humana. Você pode saber que o que está acontecendo lá é humano. E como você também é humano, então o que está se passando com ele é de alguma forma passível de você conhecer, porque é similar ao que está acontecendo com você. Não é igual, mas é humano como é humano o que acontece com você. O que ele está experimentando, o que está se passando no outro, não é o que se passa com um ser mineral nem um ser animal, é o que se passa com o ser humano, porque ele é um ser humano assim como você. Esse é o primeiro porém. Você não tem como tomar consciência, estar consciente do que se passa com o outro, mas o que se passa ali é humano, então você tem como estar consciente da sua humanidade. Quanto mais você está consciente da sua humanidade, mais você está consciente do outro, porque o outro também está vivendo uma experiência humana. Entendeu a lógica? Então é através da prática de tomar consciência de si, da própria humanidade, que você vai conhecendo o outro. É mais ou menos como se você conhecesse o funcionamento de um computador. O outro computador vai ser similar, não vai ser idêntico. Então você conhecendo o comportamento de um computador, você conhece de vários, de todos,
principalmente se funcionarem com o mesmo programa, por exemplo, o Windows. Essa é uma coisa. A outra coisa, o outro porém, é que você não tem como ver o que está se passando dentro do outro, na particularidade do jeito como a humanidade dele está funcionando, com a cultura que ele tem, com os valores que ele tem, com as crenças que ele tem, com os gostos particulares que ele tem. Não tem como ver isso. Você vê em você, mas não vê no outro. Porém, existe na experiência humana a possibilidade do diálogo, da conversa, da troca de informação. Se você perguntar para o outro o que está acontecendo dentro dele, ele vai te falar. E é assim que você pode começar a conhecer o outro, conversando com o outro, dialogando com o outro, perguntando para o outro o que acontece dentro dele, para que você possa interagir melhor com ele. Então, assim se vence os dois desafios de não poder ser consciente do que está se passando dentro do outro. Se vence conhecendo a própria humanidade e praticando o diálogo. Conhecendo a própria humanidade, já estamos conhecendo o outro. Praticando o diálogo, conhecemos mais ainda. Isso tudo vai eliminando o mal viver. Eliminando a possibilidade do mal viver, porque a gente começa a entender melhor e pode interagir melhor. Então vai diminuindo o mal viver e ampliando o bem viver. Ficando menos, cada vez o de ruins vai abaixando e o de boas vai aumentando. E a gente vai ficando cada vez mais de boas. A convivência vai ficando cada vez melhor, a gente vai vivendo cada vez melhor. Essa prática de usar o consciente para conhecer a si mesmo, para entender a própria natureza humana em si, o funcionamento da sua própria natureza humana, ela não é bem a ciência tradicional, porque não usa os 5 sentidos. Então é um novo tipo de ciência. Não que tenha sido inventado, que eu estou inventando aqui, ela sempre teve, aí você está sempre usando ela. Só estou nominando para ficar bem claro que tipo de ciência é essa. Essa ciência é a autociência. Porque na ciência se usa os sentidos para observar o outro na sua externalidade. Então é uma ciência para fora. Como se fosse uma outra ciência, ciência do outro. Na hora que você usa o consciente, que é o seu sexto sentido, para olhar para você, você está praticando autociência. Está usando a sua capacidade de saber, não para fora, mas para dentro. E você está sabendo de si, observando, entendendo a sua natureza humana, o seu funcionamento. Você está praticando autociência. E isso possibilita que você entenda todos os seres humanos no sentido geral do que é a humanidade. No diálogo, você vai conhecer a especificidade de cada um. Cada um é diferente. É um ser humano, como todos os seres humanos, mas é um ser humano específico, ímpar, único, com a sua característica singular. Então, a ciência que estuda o outro, coisas, plantas, até bicho, está estudando o lado de fora. Então ela produz conhecimento tradicional, que a gente chama de conhecimento, todos esses que estão no livro e tal. A ciência que usa o consciente para estudar a si mesmo, né, que o ser, o indivíduo, usa o seu consciente para estudar a si mesmo, estudar a sua humanidade, ela produz autoconhecimento. Então, dividindo em 2 categorias, para ficar bem claro. Ciência tradicional produz conhecimento, olha para fora, usa os sentidos e produz conhecimento.
A ciência que é o ser olhando para si é a autociência. A ciência de si produz autoconhecimento. Ciência produz conhecimento, autociência produz autoconhecimento. Então agora fica facinho de responder como viver de boas. Como viver bem? Como? Produzindo autoconhecimento. É assim que se vive bem. Para viver de boas, com as coisas, com as plantas, até com os bichos, basta conhecimento. Mas para viver de boas com outro ser humano, viver de boas na sociedade, na coletividade humana, não basta conhecimento. Aliás, todo conhecimento não serve para nada para viver com o outro ser humano, porque o outro ser humano não é coisa, nem planta, nem bicho. O outro ser humano é humano. Então, para viver de boas com o outro ser humano, e estamos o tempo todo, inevitavelmente, vivendo com o outro ser humano, como é que faz? Praticando autociência e produzindo autoconhecimento. Como faz para viver de boas? Produzindo autoconhecimento, obtendo autoconhecimento, praticando autociência e obtendo autoconhecimento sobre o que é ser humano. Essa é a forma como a gente pode viver de boas. Se a gente não tem autoconhecimento do que é ser humano e não dialoga com o outro sobre a especificidade da humanidade dele, o bem viver fica impossível, fica impossibilitado pela ignorância, pelo desconhecimento do que é ser humano, do que é esse outro. Então a ignorância impossibilita o bem viver, impossibilita viver de boas. E a solução é o oposto da ignorância, é a lucidez, o entendimento, a consciência sobre o que é ser humano, o entendimento sobre o que é ser humano, o entendimento sobre o que é o outro ser humano, possibilita o bem viver. Espero que esse vídeo lhe ajude a viver cada vez mais de boas e até uma próxima oportunidade.